Lucas, capítulo de número 6, e nós vamos ler a partir do verso 17. Você está feliz nesta noite? Amém, glória a Deus, né? Porque, irmãos, porque a felicidade, ela independe da situação. Nós somos felizes, né? Tinha até uma canção que eu conhecia na minha época de conversão, que dizia assim: eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque o meu Cristo quer. Então, nós somos felizes porque Ele habita em nós. Então, como o apóstolo Paulo dizia, né? Sei estar contente toda e em qualquer situação. Então, independe das circunstâncias. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas isso não pode roubar a nossa alegria, não pode roubar a nossa paz, não pode roubar a nossa tranquilidade, né, irmãos? Porque se a gente se apavora com essa pandemia, a igreja realmente dos últimos tempos não está na terra. Não está ainda na terra. Eu quero fazer parte dessa igreja. Amém, irmãos? Leiamos, então, Lucas 6, a partir do verso de número 17. Amém? Os irmãos encontraram? Leiamos, diz assim, ó. E descendo Jesus com eles quem? Seus discípulos, parou numa planura, num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Amém, amados irmãos? Então, nós vamos identificar algumas pessoas, alguns tipos de seguidores de Jesus nesse texto. Talvez a gente vá se identificar com alguns deles, né? Talvez você, nesta noite, se identifique. Por isso eu queria perguntar: quem é você na multidão? Quem somos nós nesta multidão? Eu pude observar aqui, e eu encontrei pessoas que iam até Jesus, que iam se encontrar com Ele, porque estavam atrás de milagres. As pessoas iam até Jesus porque elas queriam milagres. Irmãos, nosso Deus é o Deus do milagre. Nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus é o Deus da bênção. E algumas pessoas procuravam ter com Jesus porque Ele fazia milagres. Talvez você, aqui nesta noite, se aproximou de Jesus por essa razão. Talvez você procurasse um milagre. Eu devo confessar para vocês que quando a minha mãe, ela procurou ir ter com Jesus, ela precisava de um milagre. Eu confesso para vocês que o problema era comigo. Eu tinha um tumor no ouvido. Há 18 anos eu sofria. E a minha mãe foi até Jesus à busca desse milagre. E ela alcançou. Não é errado, irmãos, nós irmos até Jesus por conta de um milagre. Mas a diferença nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Outros procuravam ir ter com Jesus pela curiosidade, para ver o que acontecia. A fama de Jesus, ela se espalhou por todo o mundo antigo naquela época. E algumas pessoas se sentiam curiosas. Algumas pessoas queriam ver o que acontecia. Algumas pessoas aqui entre nós pode ter acontecido isso. A sua amiga, o seu amigo, o seu parente falou do que acontecia na vida dele, na vida da família, e você se sentiu curioso. Você se sentiu interessado, você foi atraído para o encontro com Deus, talvez por curiosidade.
Algumas pessoas iam até Jesus porque sabiam que as coisas aconteciam, sabiam que o milagre acontecia. Talvez elas nem precisassem de um milagre, mas elas queriam ver, elas queriam participar, elas queriam conhecer aquele homem que operava em meio à multidão. Irmãos, hoje em dia, talvez nós já perdemos um pouco desse desejo de ver Deus operando. Talvez nos nossos dias, nós não creiamos mais em milagres. E eu quero dizer para você que o Senhor ainda opera milagres. Não importa. Não importa qual é a sua necessidade, não importa a situação que você se encontre hoje, ou ainda vá se encontrar, Deus tem a mão forte, a mão longa, e Ele te alcança nas maiores profundezas, Ele te alcança nas maiores profundidades, Ele te alcança nas maiores dificuldades, e Ele te traz à tona, querido. Talvez você esteja se afogando na dificuldade, na tristeza, na lágrima, mas o Senhor te traz à tona para respirar nesta noite. O Espírito Santo quer te erguer nesta noite. O Espírito Santo quer te tirar do buraco nesta noite, da angústia. O Espírito Santo quer renovar o pacto da alegria na sua vida, querido, querida. Chame o Senhor para o seu casamento. Chame o Senhor para o seu relacionamento com Deus. Chame o Senhor para a sua família. E outras pessoas também se aproximavam de Jesus. Eram atraídos pela palavra. Muitos vieram para o ouvirem, que é a maneira mais corretamente absoluta, é ser atraído pela palavra. Mas não importa, querido, não importa se você foi atraído pelo milagre, não importa se você foi atraído pela curiosidade, mas o que importa é que você permaneça por causa da palavra, porque a palavra é um instrumento que o Senhor usa para se relacionar com você. A palavra é um instrumento que o Espírito Santo usa para se relacionar conosco, irmãos. Irmãos, nós sabemos que as pessoas com a dificuldade da fala, da audição, nós temos muita dificuldade de comunicação com essas pessoas. Nós temos que aprender uma outra linguagem, temos que aprender um outro modo para chegar a essa pessoa, porque é preciso ter uma palavra. Hoje em dia nós temos a língua de sinais, aprendemos uma outra maneira para nos relacionarmos, porque a comunicação, ela é fundamental em qualquer relacionamento. Irmãos, se um casal não conversa, eles não têm relacionamento, o amor esfria, o relacionamento esfria. Às vezes até a briga é necessária, às vezes até a discussão é necessária, mas é preciso um diálogo. E o Espírito Santo nesta noite, Ele quer mostrar, Ele quer ensinar para mim, Ele quer ensinar para você, querido, que você deve ser atraído, permanecer junto ao Senhor pela palavra, por causa da palavra, não por conta dos milagres. Ele vai fazer, irmãos. Vou profetizar nesta noite, que o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai operar na sua casa, o Senhor vai operar na sua vida, querido, mas priorize a palavra, priorize o relacionamento, priorize a comunhão com o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que tudo nesta terra vai passar. Nós estamos vamos de novo, a pandemia, não se fala em outra coisa. Todo mundo fala, vai passar, vai mesmo, vai passar. Não sabemos quando, daqui a 6 meses, 1 ano, não sabemos, vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, nós vemos muitas vezes reportagens de que os rios mudam de lugar.
Aonde era deserto está se tornando rio. Eu ouvi até recentemente que está se formando uma fenda no continente africano, e possivelmente daqui a alguns anos, milhares, centenas, vai se dividir o continente africano. Tudo passa, nada é eterno. O seu problema não é eterno, a sua dificuldade não é eterna, querido. Por isso, fica firme com o Senhor, fica firme amando a palavra, desejando o relacionamento com Deus. Então, não importa a razão pela qual você foi atraído ao Senhor, importa a razão pela qual você permanece apegado ao Senhor, apegado firme ao Senhor. Permaneça, querido. A palavra, ela vai te curar. A palavra vai restaurar o seu casamento. A palavra vai restaurar a sua vida. A palavra vai restaurar a sua alegria. A palavra vai restaurar o seu ânimo. Que nesta noite, meu querido, o Espírito Santo, o fogo ardente do Senhor, possa queimar sobre a sua cabeça, possa queimar sobre a sua vida e te trazer à tona para respirar novamente as águas do Espírito Santo, o ar do Espírito Santo, o sol do Espírito Santo. Que nesta noite, eu, você, cada um de nós aqui, possa querer, possa desejar ouvir mais a voz do Senhor. Amém, queridos? Porque é a voz que nos dá a direção. Nós temos lá na igreja de Itaquá um irmão com dificuldade de visão. E quando nós falamos com ele no microfone, que a voz sai por todos os lados, ele não sabe para onde olhar. Mas quando nós tiramos o microfone, ele olha na nossa direção. Por quê? Porque a voz, ela dá direção. Ela indica aonde eu devo ir, aonde eu devo estar. Queridos, amados irmãos, que nesta noite, queridos, você possa compreender e entender desta maneira.